Mas a gente já está aqui com o Roberto Bertoldo. Vamos subir o Bertoldo. Bertoldo que veio aqui, ele vinha aqui, ele já estava marcado. Tudo bem, Bertoldo? Como que você está? Tudo bem, Rovai? Boa tarde. Jóia. Viu, Carlito? O Bertoldo já estava convidado aqui antecipadamente. Então a gente já imaginou que ia ter alguma coisa que precisava do Bertoldo aqui. Mas ele está no relatório, inclusive, viu, Bertoldo? Acabei de ler aqui na página 53 a citação do seu nome como alguém que deveria ser monitorado pela ABIN paralela. Carlito, é um relatório histórico e, para mim, me traz um certo orgulho, porque se esses bandidos estavam me monitorando é porque eu estava fazendo algo de correto, eu não estava fazendo nada de errado, porque, olha, bandidagem, milicianos, oi, Dri, não te dei boa tarde também. Mas eu vi isso, Carlito, eu vi sim. Mas eu tinha te convidado aqui para falar da carta do Cacá e caiu a pauta. Caiu, né? A gente fala no finzinho da conversa, aí se você quiser vamos falar. Mas hoje a história é outra. Olha, segundo o Lênin Streck, teu amigo, sei que vocês são amigos, ele diz o seguinte: é a peça mais importante dos últimos 50 anos da história jurídica brasileira. Passando por Lava Jato e por tudo isso, Mensalão, etc. e tal. Eu estou lendo, aqui eu não terminei de ler, em geral, esses relatórios são chatos. Não, esse está bem escrito, Bertoldo. Daria para publicar como livro. Estou quase mandando imprimir e sair publicando aí. Olha, Rovai, o trabalho da PGR foi muito bem feito. O Procurador-Geral da República, o Gonet, foi muito feliz na peça, a equipe dele está de parabéns, porque de fato é o que você falou, parece um relato histórico, né? Um relato cronológico. Eu li ontem à noite, eu me dediquei a ler a denúncia, essas 270 páginas e alguns documentos que trazem a cronologia do golpe. E se eu pudesse reduzir para você, é interessante, porque o Bolsonaro e o grupo de militares fizeram um making-off do golpe. É impressionante. Tudo, não dá para dizer que não foi. Porque se você pegar, relacionei 7 itens. 7 mostrei 10, mas eu relacionei 7 itens bem interessantes da denúncia, 7 itens marcantes da denúncia, e tem até uma novidade que está se falando pouco. Vamos lá. No dia 5/7, é feito um making-off daquela reunião no Palácio Planalto, com todos os membros do governo, em que o Bolsonaro diz o seguinte: temos que reagir antes que seja tarde. Quer dizer, ele estava propondo alguma medida anterior à eleição, então eles estavam avaliando a possibilidade de fazer uma medida antidemocrática, uma medida de força, uma medida de golpe mesmo, antes das eleições. Aí no dia 7 de setembro, né, houve outras ocorrências, mas no dia 7 de setembro ele vai para aquele evento, né, ele vai para aquele evento 7 de setembro e chama a população e xinga o ministro Alexandre de Moraes, coloca em dúvida as eleições, coloca em dúvida o papel do STF, e ele cria um ambiente ainda mais raivoso, mais tenso, né? Aí no dia 9/12, né, já passadas as eleições, o Lula eleito presidente, o Jair vai no Alvorada, depois de ter ficado calado por 45 dias ou mais, pós-eleição, e fala o seguinte, né, aguardem, se algo não der certo, é porque a minha liderança foi ruída, acabou a minha liderança. Liderança do quê? Quer dizer, ali ele assume que ele é o líder da organização criminosa que tentou o golpe. O Bolsonaro foi classificado nessa organização criminosa armada como o líder do golpe, como de fato é, como é o beneficiário, assim como é o líder, ele não pode dizer que não. Essa participação dele nesse evento popular, que ele vai à frente, ali no Palácio Alvorada, é quase uma confissão, quase uma antecedência àquilo que aconteceria nos dias sequentes, né? Ainda em dezembro, aconteceu a operação mais grave
de todas, que foi a operação montada por eles, montado por esses criminosos que compõem essa organização criminosa, formada por generais que desonraram o exército brasileiro, a Operação Punhal Verde. E que no relatório... Verde e amarelo. Verde e amarelo, que seria uma tentativa de assassinato do presidente eleito, do vice-presidente e de um ministro do STF, né? Então seria um plano para matar o Lula, um plano para matar o Geraldo Alckmin e um plano para matar o Alexandre de Moraes. Isso tudo está comprovado, isso tudo tem, né? E também um fato novo é que dizem que o relatório traz, eu acho que vocês viram, o relatório traz que também existe provas de que o Bolsonaro foi consultado a respeito disso e deu o aval para que essa operação acontecesse. Portanto, ele sabia, inclusive, do plano de assassinato do presidente. É um negócio, do presidente eleito, é um negócio terrível. Aí a gente vê, aí vem o seguinte, eu considero, tem gente que esquece, mas eu considero um fato assim gravíssimo, que talvez pudesse ter mudado a história do golpe, em desfavor da democracia, que foi 24/12, aquela tentativa de explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília. Se aquilo tivesse acontecido, talvez o desfecho do golpe tivesse ocorrido. Talvez aquilo tivesse encorajado alguns militares que acabaram se negando a aderir ao golpe, talvez aquilo tivesse encorajado a que o golpe fosse efetivamente finalizado. Né? Aí vem no dia 2... O Washington, que planejou essa bomba, foi solto a semana passada. Eu não vi essa notícia, foi solto? Era bom que ele falasse, porque não aconteceu. Veja, aí no dia 2/1, aí é uma novidade, tem muito pouca gente falando, e seria bacana eu ouvir isso na denúncia. No dia 2/1, tem a informação na denúncia de que um militar teria consultado o Bolsonaro se ele deveria interromper as manifestações que aconteciam nos quartéis e as manifestações que estavam ocorrendo pelo Brasil todo. Então, no dia 2/1, esse é o 6º item, no dia 2/1, um militar vai ao Bolsonaro e o Bolsonaro diz o seguinte: olha, mantenha as manifestações, não interrompa as manifestações, né? E depois aí vem o dia 8/1, então esses 7 itens que eu relacionei agora, são itens que trazem, evidentemente existem outros elementos ainda, mas também, talvez nem tão significantes, mas são, aí vem 8 de janeiro, que é o que aconteceu e que, por sorte, por liderança do presidente Lula e pela liderança também dos demais poderes, do STF, também do Congresso Nacional, do presidente do Senado e até do presidente Arthur Lira, o Lula conseguiu conter essa investida que eles promoveram. Bertoldo, deixa eu te cortar um minutinho, uma breaking news aqui, o Calito que me passou, inclusive, acaba de cair o sigilo da delação do Mauro Cid. Nesse instante, caiu o sigilo da delação do Mauro Cid. E o Mauro Cid estava apavorado com isso. Ele estava com medo que isso acontecesse. Esse era um dos grandes receios dele. Então, já até avisa a redação da Fórum. Já está no ar. O Kleber Lourenço já colocou a matéria. A Fórum é foda, né, velho? Já está, ó. O ministro Alexandre de Moraes já estava dizendo que iria derrubar às 10h48 e agora, então, está confirmado pela coluna. Então, já você pode ler a íntegra também desse sigilo. Que quanta notícia hoje, hein, gente? Sim, olha. Lembrando que a íntegra da denúncia também está no site da Revista Fórum. Pode falar. É verdade. Agora, a questão da delação, o Bolsonaro tem falado, tem se apegado ao fato de que o delator, e até na nota da defesa dele,
Eles dizem que o delator foi, voltou, tem várias versões e tal. Eu acho que o que tem que se considerar é que o Mauro Cid, conhecendo a intimidade dos Bolsonaro, sabe do perigo que é o Bolsonaro. O perigo dessa quadrilha. Essa quadrilha tentou matar o presidente da República. Então não mataria um integrante da própria quadrilha, né? O Mauro Cid, eu acho que tem o direito de se recompor na vida, e eu acho que o delator deve... Eu sou contrário à delação, assim, por essência, de alma, eu sou absolutamente contrário à delação, porque eu fui muito provocado a fazer uma delação no momento da minha vida e não quis assumir esse papel. Mas uma vez feita a delação por parte do Mauro Cid, ele poderia, vamos dar uma chance para ele, mas ele tem medo de vida, porque muita gente me fala, eu bato muito no Bolsonaro com muito prazer e com muita justiça, vamos dizer assim, e o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, e todo mundo vem me falar, e gente próxima ao Bolsonaro fala, toma cuidado, Roberto, não faça isso, esses caras são perigosos, e gente muito próxima a ele fala, esses caras são capazes de tudo, né? E de plano de assassinato com uma naturalidade incrível, né? Eles são milicianos, eles são bandidos, né? E chegaram ao máximo da bandidagem no momento em que eles tentaram subtrair a democracia no Brasil. Então, é muito sério, viu? E eu temeria eu fosse o Cid, o Mauro Cid temeria pela própria vida, viu? Já tem algumas coisas viralizando aqui em relação a isso, viu, Dri, Roberto? Vocês estão mudos aí, mas em relação à confirmação, por exemplo, aqui por parte do Cid, do Gabinete do Ódio, que era comandado pelo Carlos Bolsonaro e que funcionava dentro do Palácio do Planalto. Né? Então, assim, informação importante também, porque lá na denúncia feita pelo Gonê, está claro o papel da chamada frente digital, que tinha como prática ali macular a imagem de quem não aderia ao golpe, né? E de opositores, eles criavam a fake news, né, e eles sabiam, lá mostram os diálogos, como as pessoas trabalhavam para produzir essa desinformação contra adversários. Então, eles mapeavam, e eles ainda têm trecho lá que eles colocam, pode soltar no grupo dos malucos, que é o grupo do WhatsApp, que é dos caras que iam espalhar. Então, os militantes deles são chamados por eles. Então, existia... Não, eles se reconhecem. É interessante, eles se reconhecem como malucos, né? E numa dos diálogos também trazidos na denúncia, o Mauro Cid, ele confessa que ele sabe que não houve fraude na urna eletrônica. E eles ficam ali tentando criar essa narrativa para deixar a base deles mobilizadas na frente do quartel. Para que isso foi utilizado o tempo inteiro, desde 2021, pelo Bolsonaro e seus aliados, para deixar essas pessoas com ódio e né, que elas acreditassem que estava mesmo acontecendo uma farsa, para que elas fossem na porta dos quartéis, para que elas fossem lá no 8 de janeiro. E o 8 de janeiro... ele é meio que a tentativa final, né, Bertoldo, Carlito e Rovai. Então, quando as pessoas... eles ficam tentando trazer, não, porque foi o 8 de janeiro, não houve golpe no 8 de janeiro, imagina, era uma... Aquela foi a última ação dessa trama toda, né? Vocês concordam aí? Eu acho que o 8 de janeiro, eles colocaram a bola na marca do pênalti. Acontece que o Lula defendeu. Né? Mas o 8 de janeiro era para ser o marco final do golpe. Era a conclusão do golpe. Ele foi interrompido pelas instituições brasileiras. Foi isso que aconteceu. Mas que eles empreenderam todo o esforço para que aquilo acontecesse, e você não coloca aquele grupo de pessoas, aquela quantidade de maluco, como eles próprios se autodenominam malucos, e são malucos mesmo, quebrando tudo, invadindo.
as pessoas foram presas, que eles chamam de coitadinhos, de coitadinhos não tem nada, eles estavam querendo acabar com a democracia, e isso deve ser repelido, como está sendo repelido pelo Supremo Tribunal Federal, com o maior rigor possível. A gente está diante, eu acho que é histórico, essa denúncia, além de histórica, eu não tenho dúvida nenhuma, pela robustez que é trazida pela PGR, que ela será admitida por unanimidade. Eu aposto que ela será admitida por unanimidade. A quantidade de provas que existem são tão imensas que não há maneira de alguém pensar que não sobressai nenhuma espécie de dúvida em relação que o golpe foi tentado, e essas pessoas foram as pessoas que empreenderam isso. Acho que existem outras pessoas, como a Adri falou, eu acho que o Carlos deveria estar nessa, o Carlos Bolsonaro deveria estar nessa, porque ele é o mentor intelectual do pai que de intelectualidade não tem nada. Aquele cara é um imbecil. E todo mundo no Brasil sabe, todos os ministros dele sabem que ele é um imbecil. O Bolsonaro é um cara que, além de não prestar, é um ignorante, né? E não é só o golpe talvez tenha sido o crime mais grave que ele tenha planejado, que ele tenha intentado. Mas aí a gente tem também, que está fora, e eu acho que a PGR fez muito bem, até foi numa entrevista que eu dei para vocês, eu dizia que não haveria como, tecnicamente, trazer o crime das vacinas e também o cartão de vacinas e também os das joias nessa mesma denúncia. Então, ainda está pendente disso, mas eu acho que existe outro, o crime na pandemia, o que esse cara fez na pandemia, né? É de uma crueldade, ele matou 700 mil pessoas. Qualquer análise comparativa de outros países, a gente identifica que o Brasil teria, mortes seriam inevitáveis, mas não fora o comportamento do Bolsonaro, na pandemia a gente teria algo em torno de 230, 220 mortes. Eu sou muito amigo do Mandetta, o ex-ministro, que tentou, naquela oportunidade, conter e fazer as medidas, tomar as medidas necessárias. Ele era médico, né, Bertoldo, pelo menos, não era general de logística, que não sabia o que era o SUS, né? Não, pelo contrário, o Mandetta é um estudioso, é um cara seríssimo, ele hoje está trabalhando na iniciativa privada, mas o Mandetta tentou de todas as formas convencer o Bolsonaro, e aí ele vinha e falava para mim, ele falava, Roberto, esse cara é louco, porque eu falo com ele de manhã, e oriento, e ele concorda, e à tarde ele fala exatamente diferente, exatamente o contrário do que eu sugeri. Então existe esse crime também da pandemia, que é mais difícil de se classificar enquanto crime, né? O professor Pedro Serrano vai falar com vocês depois, mas é outro crime desse indivíduo que é criminoso, é um criminoso quanto mais. Ele comete crime, ele é um serial criminoso, é um serial killer, esse sujeito. O Bolsonaro é um serial killer. E ele tentou matar também a democracia, e foi isso que ele tentou. E com a morte da democracia, muitas outras pessoas morreriam sem dúvida nenhuma, e talvez eu mesmo seria um deles. Estaríamos todos hoje ou vivendo no Paraguai, ou no Uruguai, ou em outro país qualquer desse grande mundo, né? Tem gente que ia para Dubai, eu não vou poder ir para Dubai porque é muito caro, então eu ia para o Paraguai aqui. Mas Dri, você iria com o Rovai para o Paraguai ou iria para... Dubai. Porque quem manda em casa é a mulher, o Rovai, você sabe disso. O irmão dela mora na Arábia, talvez a gente fosse para a Arábia, mas ela não pode beber, então eu não iria. Mas, assim, essa questão da pandemia foi tão grave, que foi em 2020, que eu acho que derrubou a popularidade do Bolsonaro. E aí, somado a isso, em 2021, a volta do presidente Lula à cena política e apontado como favorito nas pesquisas, isso que leva o Bolsonaro a surtar e querer permanecer no poder. Ele tem uma das páginas agora, eu até, acho que aqui eu peguei alguns trechos,
onde ele fala que ele não vai sair da presidência. Ele diz, só saio preso, morto ou com vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Isso foi no 7 de setembro. Isso foi no 7 de setembro de 2021, Dri. Exatamente. Então, ele começou a agir, a ter uma fixação ali por essa ideia de que ele não perderia para o Lula. E aí isso está na página 50 do relatório. Levou a toda essa trama, né? Ele não queria perder para o Lula de jeito nenhum, só que o que ele fez na pandemia, eu acho que foi crucial para a derrota dele. Você não acha, Bertoldo? Porque ele ria das pessoas com falta de ar, ele dizendo que não era coveiro, as pessoas, todo mundo, aqui outro dia a gente estava aqui na live, todo mundo começou a colocar os seus depoimentos de pessoas queridas que morreram na pandemia, as pessoas sofrendo, e ele com aquela atitude horrorosa, né? Como eu disse, ele é um psicopata, ele é um serial killer, esse cara merece cadeia por muitos anos. Eu acho que a gente está diante do que aconteceu ontem com o oferecimento de denúncia. Eu não tenho dúvida, ela será acolhida por unanimidade. É um marco para a gente, porque na história do Brasil, a gente nunca puniu, na história da República do Brasil, nenhum golpista, e foram vários golpes que nós tivemos na República, a gente nunca puniu um golpista. A maioria, eu acho que nenhum deles foi levado ao banco dos réus. E pela primeira vez isso vai acontecer. E o STF tem uma missão histórica, e por bem o STF hoje está bastante maduro, né? Está bastante firme, sabe da importância que o STF tem. Então esse marco histórico que a gente que está diante do STF, de pela primeira vez na história do Brasil, levar golpistas, sejam eles civis ou militares, no caso até são 7 generais, 7 ou 11. Falei uma bobagem, porque eu não sei se são 7 ou 11, mas enfim, acho que são 11 é um número grande mas são de generais mesmo, Bertoldo. Generais eu acho que são 7, não é isso, Carlito? São 11 militares. Então, são 7 generais indiciados. Então, é histórico a gente poder, porque que isso tenha um caráter educativo, que isso não se reproduza nunca mais. Se a gente tem uma Constituição, ela deve ser seguida, e é isso que leva uma nação a crescer, é o cumprimento das normas por todos, com igualdade. E se a gente tiver que alterar algo na Constituição, que seja por vias normais, por vias parlamentares, de Congresso Nacional, ou através de uma Constituinte, e nunca por medida de força, como esses bandidos do Bolsonaro, do Braga Neto. É importante que se diga isso. O vice-presidente era, vamos dizer, o Bolsonaro era o CEO da organização, e o Braga Neto era o chefe de operações, quer dizer, o vice-presidente dele era o chefe de operações. E o Heleno, que é aquele outro, aquela figura abominável, aquela figura, eu acho que ele deveria estar num filme de horror, aquele sujeito, porque ele é um horror em pessoa, ele é um horror pronto, ele fala bobagem, ele fala palavrão a todo momento, ele xinga, ele desmerece as pessoas, né? E desmerece especialmente a democracia. Ele queria ser o mandante, então eu acho que ele tem um papel importante também de formação de opinião do Bolsonaro. Agora, eu sinto muita falta do Carlos Bolsonaro nessa denúncia. Eu sinto a falta dele. Tem toda a razão, Bertoldo. Deixa eu conversar aqui um pouquinho com a comunidade. Eu estou sentindo vocês meio desanimados. Hoje é dia de dar superchat. Hoje é dia de ficar membro, Dri. Eu vou até fazer uma promoção aqui, ó. A Contracorrente mandou um livro, eu já tenho, do Nassif. Luiz Nassif e a Conspiração Lava Jato. Sensacional. É o seguinte, Dri, a pessoa manda o superchat dizendo aí que vai participar.
e manda um e-mail para contato@revistaforum.com.br. A gente vai sortear entre esses e-mails que forem enviados, né? E aí vai mandar o livro de presente para casa da pessoa. Meta, Adri. Isso, meta, eu vou colocar a meta R$200. aqui. Tá. R$200. Pode passar de 200. Meta, se alguém der 200 já de cara, já leva o livro. Pronto. E daí esse vai junto? Só esse aqui, só o do Nassif. Tá. Conspiração Lava Jato. Aí é um jeito de a gente fazer vocês se animarem aí a participar. Rovai, não fui eu que pedi para você trazer algo da Lava Jato, hein? Pois você traz coisas da Lava Jato? A Lava Jato me persegue. Eu me inspirei em você. Olha, vamos combinar uma coisa? Tem que ser R$10 o valor mínimo. Não tem valor, é só a quantidade de superchat. 20 superchats? 20 superchats, R$10 o valor mínimo de superchat. Quem se inscrever como membro também pode participar da promoção. O que o cara faz? Que nem o Maurício Lima, se inscreveu como membro. Vai lá, Maurício, manda e-mail, contato@revistaforum.com.br, já com seu endereço, com tudo certinho, a gente vai sortear e vai mandar para quem ganhar. Ponto. Bertoldo, estamos um dia histórico, né? E como é que você se sente? De alma lavada um pouco também, Bertoldo? Ou ainda tem muita justiça a ser feita, por exemplo, no que diz respeito à Lava Jato? Não, a Lava Jato, acho que a gente só passará limpo a Lava Jato quando o Sérgio Moro for fazer companhia para o Bolsonaro na Papuda. Porque enquanto a gente não prendeu o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, a Lava Jato existe ainda, ela está adormecida, muito juiz se acha ainda, tem pretensão. O cara cometeu vários crimes, o Moro, tanto que existe hoje no CNJ uma investigação e um processo contra ele e os demais membros aí, alguns membros da Lava Jato, e o cara teve como prêmio virar senador. Ele quer ser candidato a governador do Paraná, né? Parece que ele está bem nas pesquisas e eu torço muito que ele seja, e talvez seja um caminho mais curto para ele ser preso, porque o que o Sérgio Moro gosta é de dinheiro. O Sérgio Moro não gosta de poder, ele gosta de dinheiro, de holofote. Tem uma vaidade, assim, quase que... Você lembra da época, já que a gente está em época de carnaval, né? Os antigos aí vão lembrar daqueles bailes que havia no Copa, que era daqueles caras que se vestiam de mulher e tal. É mais ou menos o Sérgio Moro, é esse cara, que ele gosta de ir no baile lá para ganhar o prêmio Ele tem uma vaidade, então, e é negócio de dinheiro. Então, ele no executivo talvez seja mais fácil da gente identificar os desvios dele do que no judiciário. Então, ele ganhou de prêmio. Então, enquanto a Lava Jato não tiver algo... Ele parece aquele Clóvis Bornai. Lembra o Clóvis Bornai, Rovai? Essa figura... ele lembra o Clóvis... O Sérgio Moro é o Clóvis Bornai, já que a gente está no carnaval. Não fugiu o nome. Então ele faz de tudo para aparecer, sem ter conteúdo nenhum, é um cara que não vale nada. E agora, ele recebeu de prêmio no Senado. E está aí. Então, outros juízes poderão se encorajar a fazer o que ele fez, que é dar um golpe, usar a justiça para se promover, para ganhar e se eleger. Muitos já fizeram isso, alguns capitães estão fazendo isso, alguns membros da polícia, delegados, tem um monte de delegado aí também, tem pouquíssima gente boa, mas a maioria é só gente que gosta, que é só Clóvis Bornai. Faz tudo para aparecer, mas não faz nada de útil. O Clóvis fazia, eu não estou criticando ele, não. Estou criticando... Pelo menos o Clóvis divertia a gente, né? Sim, ele trazia alegria para a turma. Mas o Moro é um Clóvis Bornai que não traz nada de útil, não traz alegria, ele é um cara horroroso, fala errado, é tudo de ruim esse sujeito. Então eu acho que ele precisa ser responsabilizado, assim como o Bolsonaro tem que ser responsabilizado. Você vê, ele não fala nada disso. Ele não é um democrata, ele não queria... Quer dizer, ele não fala nada das joias, então é um infeliz. Eu queria
trazer, você estava falando a gente falou da ABIN, do general Heleno, e uma das coisas também que a denúncia traz é como o general Heleno e o Ramagem trabalhavam articulados, né? Como eles estavam ali em sintonia, municiando o Bolsonaro para o discurso agressivo dele contra as urnas, depois para os ataques aos adversários políticos, utilizando toda a estrutura da ABIN, porque o Heleno era chefe do GSI e o Ramagem, ele era o diretor da ABIN subordinada ao GSI. Eles utilizavam toda a estrutura para monitorar e criar as fake news, inclusive com um corpo ali, os diretores, policiais federais, utilizavam essa estrutura para criar e disparar nas redes, como a gente já falou aqui. E numa das reuniões, o general Heleno faz um sincericídio ali. Ele fala que não, que se isso vazar, e a gente tem um vídeo que inclusive está no trecho do nosso documentário, vocês lembram disso? Então, assim, para ver como o Bertoldo falou, eles fizeram todo o making-off, eles deixaram tudo registrado. Está aí uma prova, que é esse trecho da reunião que vazou do general Heleno, onde ele é interrompido pelo Bolsonaro. Não, para, tipo, não fala, não. Solta o trecho para a gente relembrar, Gui. Não confessa, né, Dri? Tá nervoso em uma reunião do Ministério. Puta que pariu! Será que ninguém sabe o que aconteceu na Bolívia? Porque os caras estão preparando tudo, pô. Pro Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Vou mostrar como e por quê. Ainda faltam 88 dias para o primeiro turno das eleições. Mas Bolsonaro diz que o resultado já foi definido. Alguém acredita em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Secretário, levanta o braço. O Fachin fez uma reunião mês passado com aproximadamente 70 embaixadores e pediu no final que os seus respectivos chefes de Estado devem reconhecer imediatamente o resultado das eleições. Alguém tem dúvida do que vai acontecer no dia 2 de outubro? Qual o retorno que vai estar às 10 da noite na televisão? Alguém tem dúvida disso? A gente vai entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal. Vai pra puta que eu pariu, porra! O ministro da Justiça, Anderson Torres, também citou a Bolívia. Semanas antes do encontro no Planalto, a ex-presidente Jeanine Áñez tinha sido condenada a 10 anos de prisão por dar um golpe. E o exemplo da Bolívia é um grande exemplo para todos nós. Senhores, todos vão se fuder. É isso aí, tá certo. Para deixar bem claro isso, porque se eu não estou dizendo que eu quero que cada um pense no que pode fazer, previamente, que todos vão se fuder. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional prometeu medidas na área de inteligência. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da qualquer lugar. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. O senhor não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar, então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a ABIN está fazendo? Conta que se ficar bem claro que não tem VAR na eleição. Não vai ter segunda chamada da eleição, não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições, será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente... Tá tudo aí, né, Bertoldo, Carlito?
Quer dizer, o general Heleno abriu o caderninho. E ele ainda deixou o caderninho lá para a agenda da Caixa Econômica, né? Para ser bem específico. Dri, você trouxe, foi o VAR do golpe. Isso foi o VAR. A gente acabou de assistir o golpe. A estruturação. É o VAR, isso é o VAR. Ele até se falou, não vai ter VAR, mas eles fizeram VAR, está gravado. Eles estavam montando o golpe. Agora tem 4 coisas. Se quiser falar, pode falar, Roberto. Eu vi que chegou um superchat aqui de R$200, bateu a meta. Se quiser falar alguma coisa. O Poderoso levou o livro, mas eu tenho outros livros aqui que eu falei, quem levar 200 vai levar o livro. Então, levou, mas tem gente de 50 aqui. Eu vou mandar. Vou dar livro para os outros. Posso dar uma sugestão? Diga. Faz um também para boné. A gente manda 5 bonés, porque eu mandei fazer mais boné. O Brasil é nosso lá do a gente fez também, a gente fez. Ah, você já fez? Porque, olha, todo mundo quer esse boné. 15 mil pessoas me pediram o boné. A gente tem aqui Agora também. Tem o outro que vai ser o segundo lote, que é vai ser preso. Vai ser preso. Eu vou sortear, continua a promoção. Aqui o de duzentão levou do Nassif. Aí eu tenho aqui, peraí, me tira da tela, Dri. Enquanto o Rovai vai lá, deixa eu acrescentar aqui, Dri, 4 coisas importantes, né? A primeira é que o Bolsonaro, enfim, vai ter acesso à íntegra da delação do Cid, que ele tanto chorou. Agora ele pode acessar a íntegra. Primeiro ponto. Segundo, como está lá na página 48 do relatório, ele diz que só sairia preso com a Vitória ou morto. A Vitória não veio. A aula dele presencial com Olavo de Carvalho aparentemente não irá acontecer, então a tendência é que ele seja preso, né? E como, Rovai, o Anderson Torres foi profético, né? Nós vamos CF, disse o Anderson Torres, e acertou, Rovai. Realmente, todos eles CF. E voltei aqui, esse livro Sem Medo do Futuro entrou agora no sorteio, então aquele já levou, e tem uma pessoa que fez um superchat de R$50. Mesmo se ela não ganhar, quem fizer R$50 vai ganhar um livro, eu vou escolher um livro, vou deixar a opção para a pessoa escolher um livro, a gente vai mandar livro da editora, tá, Dri? R$50 ganha o livro da editora, participa do sorteio também. Sem Medo do Futuro, do Guilherme Boulos. Então, a partir de 10 conto. Vamos fazer aqui, é tudo da Contracorrente. Estou fazendo aqui a promoção e vocês visitem o site da Contracorrente. Foram muito generosos em mandar para a gente. Agradeço muito ao trabalho. É um trabalho muito bem feito do pessoal lá da editora. Dri. Não, é isso, né, gente? Estava tudo auditado e impresso, né? Já para usar a linguagem deles, né? Que tinha essa fixação e usaram esse ataque à urna eletrônica para fazer todo esse plano do golpe, né, gente? E é muito interessante essa denúncia, que ela mostra todo o preparativo de 2021 até a eleição, como eles fizeram de tudo para evitar que o Lula ganhasse, e depois da eleição, né, Bertoldo, Carlito, queria que vocês comentassem o pós-eleição, desespero deles para reverter o resultado das urnas, que culminou, né, como a gente estava falando aqui, ainda com base na denúncia, culminou na última etapa, que foi o 8 de janeiro. Né? Dri, antes de passar por isso, só para me esclarecer, a Kátia Fonseca, ela já pode mandar lá para o contato, eu vou mandar um livro de presente para ela, mas ela também participa do sorteio do Guilherme Boulos. E o endereço é contato@revistaforum.com.br. Vai Pronto. Lá. Então, eu queria só acrescentar uma coisa importante aqui, né? Como é que o Heleno foi de alguém que achava o Bolsonaro um completo imbecil, né? Desqualificado, para alguém que se meteu nessa pelo Bolsonaro. Eu não sei se todo mundo aqui teve a oportunidade de ler o livro da Thaís Oyama, chamado Tormenta, e lá no livro ela relata que na primeira reunião que o Heleno participou com o Bolsonaro, ele saiu para a laje do prédio que ele estava na reunião e ligou para uma pessoa e falou: irmão, esse cara aqui não tem condição, é um completo inepto, é um completo desqualificado. Não tem como a gente apoiar esse cara para presidente. E acabou depois se metendo nessa situação, né, que vai levar o Heleno para a cadeia.
E tem um ponto importante também que a gente citou aqui algumas vezes, Dri, que durante muitas entrevistas que a gente viu viralizando nas redes sociais, se falou muito sobre a somatória das penas. E é até bom o Bertoldo estar aqui, que ele é advogado também, eu sou estudante de direito ainda, mas se falou muito que a pena seria de 28 anos. E eu falei, gente, não estão levando em consideração os agravantes, só estão levando em conta as penas máximas. Eu acredito que a pena superará os 30 anos. E hoje já tem especialista dizendo que ele pode ter uma condenação acima de 30, 38 anos, que é o que eu acredito. E se essa pena vier, como inclusive o próprio advogado dele acreditava já, né, Bertoldo, que o doutor Celso Bilatti já dizia que a pena seria no mínimo acima de 19 ou acima de 23, eu acredito que a pena será sim a máxima, um pouco acima da máxima, e ele ficará ali pelo menos uns 5 a 6 anos preso por conta... Olha a ironia do destino, Bertoldo. Ele é contra a progressão de pena e contra os direitos humanos. Ele vai ficar menos do que os 30 anos preso por causa dos direitos humanos e da progressão de pena, que é um regime que ele é contrário. Olha que ironia. É irônico mesmo, mas eu acho, Carlito, eu acho que a pena, em virtude justamente a dosimetria da pena, em virtude dos agravantes, deve superar 35, chegar talvez perto de 40 anos. Também é bastante irônico que um pacote do Sérgio Moro, enquanto ministro da Justiça, elevou o tempo máximo de prisão no Brasil de 30 para 40 anos. Então, um pacote, uma alteração que houve, eu acho um absurdo, eu acho que o 30 está ótimo, mas levou de 30 para 40 anos, então a pena máxima de cumprimento é de 40 anos hoje. É interessante também a gente verificar o seguinte, vamos torcer não, porque eu não torço por isso e que seria contra o Brasil, contraproducente absolutamente, que o Congresso Nacional, o pessoal do PL, todos que trabalham contra a saidinha, que trabalham, isso vai se voltar contra eles. O Bolsonaro não vai ter saidinha, não, viu? E eu acho o seguinte, Carlito, o que você estava dizendo há pouco, daquela frase que eu saio daqui, ou não saio daqui, ou morto, ou preso eu não serei, né? Eu nunca vou torcer tanto pela vida do Bolsonaro, e todos nós torçamos muito pela vida, que ele viva muito, para que ele seja efetivamente, que ele cumpra todos os anos de prisão que ele tem a cumprir. Eu acho que ele deve ficar perto de 7 anos, pelo menos, preso, né? Ele é um covarde, portanto, ele não tem coragem, digamos, nem de suicídio, né? Então, portanto, ele não teria nenhum, porque existem suicídios por honra e existe suicídio por covardia. É uma coisa muito dura, uma coisa muito triste, que aflige milhares de pessoas no mundo inteiro, né? Mas por honra ele não teria, porque honra ele não tem. Ele não cometeria suicídio por honra, por vergonha e tal, porque isso ele não tem. Mas ele é mais covarde, é tão covarde que não teria coragem de promover um ato desse também. Então, nós vamos ver o Bolsonaro, se Deus quiser, ele vai ter boa saúde. Se Deus quiser, ele vai ficar um bom tempo preso, né? Se Deus quiser, quem sabe a gente consiga também levar o filho dele para fazer companhia para ele dentro das grades, porque tem filho dele que merece estar lá dentro também, né? E eu acho que isso é muito importante para o Brasil, né? Não é uma vingança, é questão de justiça, né? Eu acho que a gente não deve se vingar, a gente que defende a democracia, a gente que defende o Estado democrático de direito, a gente não deve se preocupar com vingança, a gente tem que se preocupar sempre com a justiça, e que seja exemplar, e nunca mais nenhum indivíduo, nenhuma pessoa pense, qualquer corrente que esteja, pense em subtrair a democracia, o Estado democrático de direito no Brasil. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade. E, graças a Deus, eu acho que tem uma composição hoje no Supremo Tribunal Federal muito capaz, muito hábil, muito ciente da responsabilidade que está sendo colocada diante deles. Então, a gente tem vários ministros ali muito competentes,
A gente tem ministros muito responsáveis e que sabem da importância do momento histórico que a gente está vivendo. E que isso sirva de exemplo, que a gente nunca mais passe por uma situação dessas, porque muita gente poderia ter morrido, o desenvolvimento do país poderia ser interrompido, as políticas sociais de inclusão, as políticas sociais de distribuição de renda, que a gente tenta com tanta dificuldade implementar no Brasil, seriam interrompidas, vocês não tenham dúvida nenhuma, porque essa gente não está nem aí, essa gente não está nem aí para aquela pessoa mais humilde, essa gente não está nem aí para aquele que precisa do apoio do Estado para ter uma oportunidade. Essa gente não, você vê no que o Brasil se transformou. O Paulo Guedes, durante a pandemia, ele não queria dar o auxílio. Você vê que coisa doida, Carlito, é uma coisa... Foi uma pressão do Congresso Nacional para que o auxílio durante a pandemia fosse concedido às pessoas. Então, o que seria do Brasil sem isso? Né? E se esses caras tivessem a força tomada o poder, a gente viveria uma barbárie. Aqueles que têm, os homossexuais, aqueles que têm relação homoafetiva, eles seriam perseguidos nas ruas, sofreriam mais violência ainda do que eles sofrem. É mentira dizer que eles não sofrem, mas sofrem. As pessoas, os negros seriam perseguidos, não teriam condições de ascender a uma vida social melhor. É muito interessante a gente que tem o privilégio de ter conquistado outras coisas na vida. A gente entra num restaurante e você não vê uma pessoa negra sentada nos restaurantes que a gente frequenta, né? A gente não vê, eventualmente você vai ver uma pessoa servindo, e ainda assim você vê, né, essas pessoas serão maltratadas. Essa é a realidade que a gente vive, essa é a realidade que essa gente queria trazer para o Brasil através da força. Porque a nossa Constituição prevê igualdade. Eles não aceitam a igualdade, eles não aceitam a realidade de que é trazer, criar o Brasil, criar dentro do Brasil uma verdadeira nação. E que todos sejam iguais, que todos sejam respeitados, e que todos tenham as mesmas oportunidades, e que todos paguem por aquilo, as mesmas penas que todos pagam, que todos possam pagar, mas a gente não vive isso. E era isso que eles queriam trazer. E é isso esses caras são fascistas, esses caras são nazistas, e é muito triste que a gente, no momento de desenvolvimento tecnológico, eu fui com o Lula para a África e eu vi ele fez um discurso maravilhoso, assim, em Angola, em que ele disse o seguinte: a gente está vivendo num mundo de tecnologia muito avançado, a gente está falando em inteligência artificial, e a gente não consegue, apesar de toda a tecnologia, apesar da inteligência artificial pujante que está se instalando no mundo, a gente não consegue matar a fome. A gente tem, assim, milhares de pessoas passando fome, milhares de pessoas sem casa, milhares de pessoas sem atendimento médico. Você vê essas questões. A gente está vivendo um momento muito triste. O Rovai me perguntou como é que eu estava me sentindo. Eu não me sinto aliviado. Confesso, Rovai, eu me sinto triste. Porque eu acho que isso que a gente passou, a gente não precisava ter passado. A gente não poderia ter eleito esse sujeito nunca. Esse cara ele não reunia nenhuma condição de ser eleito. Assim como o Marçal, nessa eleição de São Paulo, não reunia nenhuma condição de se eleger. Assim como tantos outros, né? Você vê o Zema, esse estúpido do Zema, né? Comedor de banana com casca. Esse cara não pode ser governador de um estado como Minas Gerais, que sempre teve uma importância muito grande na política nacional, e que hoje tem um idiota daqueles que está aumentando a dívida, que mente para a população, que é um negacionista, né? E que come banana. Esse cara devia comer banana
Bom, não vou falar para não falar bobagem, porque vocês me deixam falando, eu falo bobagem. Eu não vou falar mais. Vocês são bons, hein? Puta vida. Bertoldo, queria te agradecer o dia desse ter vindo aqui com a gente. Já estamos aqui com o Pedro Serrano, creio que vocês se conhecem. Vou te colocar ali na tela aqui para ele poder te dar um oi também. Pedro, tudo bem, Bertoldo? Como vai? Tudo bem, Renato? Tudo bem? Pedro, o Pedro é professor. Eu fico muito triste de ter entrado o Pedro, porque aí ele vai apagar tudo que eu falei, porque a sabedoria se encontra no Pedro. Impossível, é uma honra imensa estar aqui com você, Roberto. A honra é minha, Pedro. Muito obrigado. Eu sou um grande admirador teu. Obrigado, Rovai, Carlito e Dri, é um prazer falar com vocês sempre, tá bom? Muito obrigado. Bertoldo. Tchau, tchau.